conectado. Ainda ouvimos a voz de Deus. Estamos cercados por telas, notificações, redes. Vivemos no mundo digital. Mas no meio de tanta conexão, será que estamos conectados com o que realmente importa? Como viver o Evangelho no mundo digital? Onde está a verdade? O que a Bíblia diz sobre isso? A série Universo Digital vai te responder. São 6 encontros, 6 temas que vão mudar a sua forma de viver, online e offline. Amém, aleluia. Cumprimento a todos aí com a paz do Senhor. Amém. Bom, hoje ficou sobre a minha responsabilidade a gente falar sobre mais um tema, né, da nossa nova série. E aí eu peço para colocar aí o slide para mim, por favor. E o tema de hoje é Conectados com Deus em um mundo de distrações. Desligando o barulho, ouvindo a voz do Pai. Nessa nossa nova série. Peço aí para vocês abrirem João 15, versículo 5. Está aqui também. Então, aí é a mesma versão que eu coloquei aqui no meu rascunho. E diz assim: Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Quando o pastor Júnior me fez o convite, né? O convite não, né? Ele colocou a responsabilidade, né? E aí ele falou assim: eu não sei qual é o tema, né? O Espírito Santo que vai direcionar. E quando ele me falou que era sobre o universo digital, né? Explicou do que seria. Depois eu fiquei pensando e tudo encaixou com coisas que eu já vivi relacionado a esse tema. Então, tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês são coisas que eu vivi, né, na íntegra, vamos dizer assim. E eu acredito que vocês também, em algum momento, algumas pessoas também podem também se familiarizar com as coisas, né, das quais eu vivi. Então, esse versículo ele fala justamente sobre conexão. Uma planta, ela é ligada a um caule. Então, os ramos eles vão saindo de um caule que está sempre ali no centro. E aí o Senhor diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, e quem permanecer nele dará frutos. E mais para frente, se eu não estou enganada, ele fala, né, que quem não estiver dando fruto, né, ali ele precisa ser retirado. Então, quando a gente se conecta com o Senhor, Ele vai nos alimentando. Como é dali que surge tudo que a gente precisa, tudo que a gente tem. É através dele que Ele vai aperfeiçoando as coisas boas que nós temos, porque nós fomos feitos por eles. Então, nós temos coisas boas e Ele nos aperfeiçoa. Então, é isso que esse versículo fala. Nós vivemos, né, rodeados de estímulos e notificações o tempo todo. Pode colocar o slide para mim, por favor? O primeiro slide. Não tem? Tá bom. Então, vamos lá. Então, uma introdução fala assim: vivemos rodeados de estímulos e notificações o tempo todo. O mundo grita por atenção, enquanto Deus sussurra ao nosso coração, em busca da nossa atenção. Em meio a tanta conexão, como está a nossa conexão com o céu? Nós temos vários meios de conexão, temos o celular, temos a internet, temos os aplicativos. São vários conteúdos que chegam até nós como forma de
nos dar informações, né, de fazer com que nós estejamos ali realmente conectados com várias coisas, com 1 milhão de coisas que existem nesse mundo. Mas isso também pode acabar nos atrapalhando com a nossa conexão com o Senhor. E é isso que hoje nós vamos ter essa reflexão de como é que está a nossa conexão com o céu, com as coisas que vêm do alto, com as coisas que o Senhor tem para nos dar, com as coisas que Ele já projetou para a nossa vida, porque Ele já sabe todos os dias da nossa vida. E somos nós que temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que Ele já escolheu para nós. Então, o primeiro tópico, ele fala sobre o mundo da distração. Notificações constantes, redes sociais, vídeos curtos que roubam nossa atenção, excesso de informação que tiram a nossa paz. Quantas vezes a gente não se pegou vendo aqueles vídeos bem curtinhos, né? Quando a gente vê, já viu, sei lá, mais de 20 vídeos, porque eles atraem a nossa atenção. Quantas vezes nós não escutamos notícias que acabam nos preocupando e acabam nos levando para um tempo que não é aquele que a gente ainda está vivendo. Porque a própria Bíblia diz que para cada dia o seu mal. Para cada dia o seu mal. Então, eu não preciso viver o mal de amanhã, porque o amanhã ainda não chegou. Então, estímulos visuais e mentais competem com o nosso tempo com Deus. Dessa forma, entramos na zona de perigo, onde a distração rouba a nossa intimidade com o Pai. Coloca para mim 1 Coríntios 7:35, por favor. Aí aqui fala assim: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor restrições, mas para que possamos viver de maneira correta, em constante devoção ao Senhor, livre de distrações. E houve um tempo na minha vida que eu percebi que eu estava usando as minhas redes sociais para sempre estar mostrando o que eu estava fazendo. E aquilo era algo que era como se fosse para preencher o meu dia, né? Mesmo indo para o trabalho todo dia, indo depois para a academia, mas eu sempre tinha que estar postando alguma coisa como se eu quisesse mostrar algo para alguém. E isso, assim, era várias coisas, né? E depois eu fui percebendo que isso não era necessário. Não era algo que eu precisava estar ali o tempo todo colocando como uma forma de estar mostrando algo para alguém. E aí é justamente isso, né, que nos traz a zona de perigo, como eu citei aqui. Entramos na zona de perigo, onde a distração rouba a nossa intimidade com o Pai. Quantas vezes a gente está ali colocando algo que não nos edifica e não edifica o próximo? Quantas vezes esse tempo que eu estou gastando, eu não poderia estar realmente gastando ali em algo que eu precisava melhorar, em algo que eu estava passando? Às vezes a gente usa a nossa rede social para camuflar alguns momentos que nós estamos passando na nossa vida. E era exatamente isso que eu estava fazendo com as minhas redes sociais. Então, quando o Espírito Santo deu esse clique em mim, e eu compartilhei com a pastora Cris, né, eu realmente comecei a me policiar com isso. Porque era um momento que eu estava passando da minha vida que não era isso que eu precisava, não era esse local onde eu tinha que colocar minha energia. Eu precisava colocar minha energia em outras coisas nas quais, naquele momento, eu estava precisando. Então, esse é o ponto da gente, né, prestar atenção nessa zona de perigo em que a gente mesmo se coloca, muitas vezes. Nós temos muito estímulos visuais e mentais,
a internet, ela nos traz muitos estímulos de coisas do nosso dia a dia. Nós vemos ali os algoritmos, né? São palavras que nós falamos e daqui a pouco já está no seu celular, porque são coisas do seu interesse. Então, a internet traz esses estímulos, as nossas redes sociais trazem esses estímulos que acabam nos trazendo para essa zona de perigo, onde a própria palavra diz ali sobre isso, né? O que a gente leu aqui no versículo 35 aí de 1 Coríntios 7. E eu acho tão maravilhoso como a palavra do Senhor ela se conecta com tudo que a gente vive, que a gente está falando sobre um tema da atualidade, que é sobre a internet, e a gente consegue fazer, o Senhor consegue testificar as coisas que nós estamos precisando ter atenção. Conexão com Deus exige intencionalidade. Redes, séries, jogos e afazeres em excesso podem nos desconectar espiritualmente. A pergunta não é se estamos conectados, mas com quem ou com o que nós estamos conectados. O que é que hoje eu estou buscando me conectar? Com quem? O que hoje eu estou colocando ali, como eu falei anteriormente, onde é que eu estou buscando colocar algo que eu preciso, naquele momento, estar preenchido? No que eu estou fazendo? Buscar a Deus com intencionalidade requer uma firme decisão de utilizar os meios simples e que estão ao nosso alcance. Literalmente estão ao nosso alcance das nossas mãos. Orar, ler a palavra e adorar em espírito e em verdade. Essas três coisas, elas estão no alcance das nossas mãos. A Bíblia, muitas vezes, está ali perto da nossa cama ou está numa mesinha, então ela está bem perto da minha mão. A minha oração é algo simples, né? Então, assim, eu posso só desligar tudo ao meu redor e começar a conversar com o Senhor. E adorar, colocar um louvor, né? Como muitas das vezes nós falamos aqui. Colocar um louvor na televisão, no YouTube. São coisas que são simples e estão ao nosso alcance, não são difíceis de fazer. Eu não preciso me arrumar, eu não preciso colocar uma roupa específica. Eu posso fazer na minha casa, no meu momento, ali em particular com o Senhor. São meios em que... esses são os meios que nos ligam ao nosso Pai. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, ele diz assim... Pode colocar aí para mim, por favor. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, quando a gente tem essa intencionalidade de se aproximar do Senhor, Ele tira aquilo que muitas das vezes que está nos pesando, que está pesando o nosso ombro, que está fazendo a gente ir por um caminho, talvez, que não é o ideal para a gente. Então, a palavra do Senhor mesmo diz, aproximem-se do Senhor, e Ele aproximará de vós. Então, como eu disse aqui, de uma forma simples, né? Em outra passagem fala que é uma passagem que eu gosto muito particularmente, vocês me buscarão e me encontrarão, porque vocês me buscarão de todo o coração. Então, o que é isso? É realmente o que diz aqui sobre ser intencional. Nossa, eu estou precisando muito falar com o Senhor. Eu abro a minha boca só e falo. Eu profiro palavras a Ele, como se fosse o meu amigo. Então, como diz aqui também, que às vezes a gente lê, né, acha forte, pecadores. Mas todos nós somos. E mesmo assim, o Senhor fala, aproximem-se de mim. Porque eu vou limpar vocês.
porque eu vou trazer aquilo que vocês precisam nesse momento. Se é um refrigério para nossa alma, se é a solução de um problema, ou se é só realmente um momento ali que você vai desfrutar da presença do Senhor. Então, o Senhor está cada vez mais buscando isso, né? Como eu citei aqui no início, Deus sussurra ao nosso coração a todo tempo. Muitas das vezes a gente que não para ouvir, mas ele traz sussurros, porque sussurros eles são diferentes de gritos. Gritos incomodam, sussurros não. O sussurro ele é delicado, ele é suave, e ele precisa de silêncio, ele precisa de quietude para que a gente possa realmente absorver aquilo que está sendo sussurrado aos nossos ouvidos. Há um tempo atrás, eu baixei um joguinho no meu celular para passar o tempo. Não estou fazendo nada, eu vou baixar aqui um joguinho. E aí, quando eu percebi, eu já estava toda hora jogando o joguinho. Toda oportunidade que eu tinha, eu estava lá jogando o joguinho. E eu falei, epa, tá errado. Imediatamente eu fui lá, desinstalei e já joguei fora. Porque se ele ficasse ali, como já estava assim, muito no automático, a todo momento que eu estava sem fazer nada, ou esperando alguma coisa, sei lá, o tempinho pouquinho livre que eu tinha, eu já estava lá no joguinho, então ele não dava mais para ele ficar só no meu celular, porque eu já não tinha mais controle sobre o tempo que eu estava usando, estava lá jogando o joguinho. Então eu falei, não, eu vou desinstalar porque já está demais, né? Então são coisas que realmente a gente precisa ter essa atenção e ter a intenção de, na hora certa, parar. Né? Então, lá na Bíblia fala, né? Para que a gente fuja da aparência do mal. Então, às vezes, a aparência do mal não é só outras coisas grandes, mas talvez um joguinho que está tomando mais do meu tempo do que o necessário, onde eu já não tenho mais controle. Quando eu vejo, eu já estou lá, no automático. Então, você faz o que tem que ser feito. É o que eu falo muito, que criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Né? Então, eu fui lá, desinstalei, pronto, não quero mais. Porque isso já estava me atrapalhando, já estava saindo fora do normal. E aí, pode passar para o próximo slide, por favor. E algo muito interessante, né, que Jesus fazia. A gente sempre vê ali no Novo Testamento, Jesus ele estava sempre rodeado de muitas pessoas. Eram muitas pessoas que iam atrás de Jesus. E isso a gente pode trazer nos nossos tempos atuais, a gente pode trazer como as informações que a gente tem ao nosso redor o tempo todo. As pessoas, os nossos amigos, muitas pessoas têm muitos amigos, né? E Jesus, ele se deslocava, ele se desligava da multidão. Eram pessoas que ele amava, mas ele precisava ele tinha necessidade de ter esse tempo com o Senhor, né? Com Deus, com o Pai. E aí, ele se afastava para orar. E outra coisa interessante, que é o que eu falei aqui, né, quando eu falei sobre o sussurro, e aqui ele fala, o silêncio é essencial para ouvir a Deus, como eu comentei anteriormente. Se o Filho de Deus priorizou isso, por que nós não? E olha que Jesus ele tinha a conexão bem forte com Deus, porque ele veio do Senhor, ele era parte dele. E mesmo assim, ele sentia necessidade de estar junto de Deus. Então, Jesus é um exemplo para nós sobre isso. Se alguém que veio do céu, que morava com o Pai, sentia essa necessidade quando estava aqui na Terra, então por que nós não temos essa necessidade? Porque nós não geramos essa necessidade em nós? Porque nós não procuramos meios de gerar essa necessidade em nós?
E aí Lucas 5,16 fala a mesma coisa, né? Mas Jesus retirava-se para lugares... Eu acho que é 5,16. É porque aqui no final está só, às vezes, uma frasezinha. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Solitários, não eram locais onde tinha muita gente, porque ele estava sempre cheio de pessoas. Quem já teve a oportunidade de assistir a série The Chosen, via que, cara, a galera ia em cima de Jesus o tempo todo, não deixava ele em paz, então ele se mandava, né? E aí, conexão exige prioridade. Prioridade, ela está ligada à intencionalidade. Porque quando eu tenho a intenção de colocar o Senhor, eu tenho a intenção de colocar o Senhor como prioridade. E uma frase que eu ouvi, que eu li, eu ouvi, fala que prioridade é só uma. Não existe prioridades, porque aí já não é mais, né? Já perde o sentido. Então, prioridade é só uma. Então, é o primeiro lugar, é a primeira coisa que eu faço, é a primeira coisa que eu escolho. Quem ou o que está sendo a nossa prioridade? O que tem tirado o nosso tempo? A intimidade com Deus não acontece por acaso, ela exige escolha. Conectar-se com o céu é mais importante que estar atualizado com o mundo, pois o céu nos oferece o que não podemos encontrar nesse mundo. E quando eu estava escrevendo essa frasezinha, eu lembrei da passagem que está lá em João 14:27, que fala assim: deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. E é por isso que a gente precisa se colocar nesse lugar, junto com o Senhor, porque só Ele traz a paz que a gente precisa. A gente não encontra nesse mundo, a gente pode até tentar, mas nós não encontramos nesse mundo o que o Senhor nos dá. Ele nos dá o amor sincero, Ele nos dá a paz que a gente precisa, Ele nos dá a compreensão, muitas das vezes, que a gente pode procurar em qualquer uma pessoa, mas a gente não encontra. É só no Senhor que nós encontramos a afeição, muitas das vezes, que nós precisamos e procuramos, a atenção que nós precisamos, porque Ele sabe exatamente do que nós precisamos, porque Ele nos criou. Foi Ele que nos formou, né? Como Ele fala na palavra. Enquanto nós estávamos no ventre da nossa mãe, Ele já sabia quem nós éramos. Então, nós não vamos encontrar nada comparado ao Senhor nesse mundo. Então, como fala a canção, de quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Porque não tem como. E a gente pode andar o mundo inteiro. E a gente pode buscar em todos os lugares. Mas a gente não encontra. Só Ele que é o nosso conforto nos nossos momentos de aflições. Só Ele é o nosso lugar seguro. É ali que a gente pode se derramar e colocar tudo que a gente sente aos pés do Senhor. Quantas das vezes cada um de nós que está aqui, não se sentiu aflito, se sentiu inseguro e pôde experimentar no Senhor, colocar tudo aos pés dEle. Porque muitas das vezes a gente faz isso com alguém próximo, e pode ser realmente alguém que seja ali do nosso convívio, que seja de confiança, mas é diferente. Não é igual a colocar aos pés do nosso Pai. Então, esse mundo, ele não vai nos oferecer o que o Senhor nos oferece. Não oferece, mesmo que a gente tente. Quantos de nós não viemos de outros lugares, estamos aqui hoje?
como de nós estivemos nesses lugares e quisemos voltar, mas mesmo assim, não era a mesma coisa, como diz a canção. Não, em outro lugar eu não sei viver. Em outro lugar eu não consigo ser quem o Senhor me escolheu para ser. Em outro lugar eu não tenho a mesma bondade, o mesmo amor quando eu estou com o Senhor. Eu não tenho as mesmas palavras, eu não tenho o mesmo afeto. E eu quero dizer para vocês que vocês estão olhando para alguém que sabe muito bem disso. Então, eu não consigo ser melhor se eu não estiver com Ele. Eu não consigo ter a sensibilidade de sentir Ele se eu não estiver com Ele. Eu não consigo ser compreensivo com alguém se eu não estiver com Ele. Ter a compaixão, se colocar no lugar do outro, porque o Senhor, Ele sabe amar. Ele sabe amar como ninguém. Então, por mais que nós tenhamos nas nossas mãos muitas coisas que às vezes nos fazem bem, que nos trazem sorrisos, mas nós também temos um lugar onde nós podemos ser muito mais felizes e muito mais leves, que é na presença do Senhor. Então eu quero pedir na verdade, antes de pedir para vocês levantarem, eu sempre tive muito isso, assim, de, como eu falei para vocês, ficar sempre no Instagram e tudo mais. E como eu falei sobre a intencionalidade, houve um tempo que eu fiz um propósito de redes sociais, desinstalei o Instagram, ou eu tirei as notificações para que não me chamassem a atenção. Assim como eu fiz com os jogos. Muitas das vezes eu precisei fazer isso. Então, é mais um exemplo de que a gente consegue ser intencional e dar prioridade. Também, hoje a minha vida ela tem outra rotina, né? Então, hoje eu sou casada, né, para a glória do Senhor. Então, agora eu sei como que é a responsabilidade de uma esposa. E trabalho, né? Acordo cedo para trabalhar. Tentei o horário na hora que eu chegava, tentei o horário quando fosse à noite, mas às vezes a gente está tão cansado à noite e não consegue. Eu falei assim, cara, o único horário que me resta é de manhã, acordar mais cedo do que eu acordo para trabalhar. Senhor, me ajuda, porque não é fácil. Muitas das vezes o Espírito Santo me despertava. Então, hoje eu procuro acordar 4h30 da manhã, né, para que eu tenha esse momento com o Senhor. Então, veja o seu momento, veja o seu tempo. Né? Nem que seja 15 minutos, eu acho que fala até aqui no próximo slide. Pode passar aí, Brian, por favor. Conectados, reconectando com a fonte. Jesus está disponível 24 horas por dia, sem queda de sinal. É hora de restaurar sua conexão com Ele. Deixe o Espírito Santo desligar o que te distrai. Quero que você levante, se coloque de pé nesse momento.